Sim, sim, alô, alô, oba! Tô chegando aqui com o segundo capítulo dessa história espetacular que vocês estão acompanhando, Nos Braços do Destino. É uma história belíssima, nós vamos dar sequência a partir de agora, né? Nessa história linda, e vocês não vão perder nenhum capítulo. Olha, mais uma coisa importante, se você ainda não ouviu a parte 1 de Nos Braços do Destino, ouça primeiro, para depois ouvir essa aqui na sequência correta. Perfeito? Essa é a segunda parte. Antes de eu começar, quero mandar um beijo para Valéria Carvalho de Jesus, minha amiga querida. Ô Valéria, ela já era assinante do nosso canal, já era membro e voltou a ser. Muito obrigado, Valéria. Um beijo para você, minha querida. Regine, alô Regine Gomes Lima, também há um dia voltou a ser membro do canal, né, Regine? E VIP, ó que chique. Rosemary Garcia, ela não era. A Rosemary Garcia agora é, né, Rosemary? Obrigado por tudo, um beijo grande. Né, Diana? A Diana Souza também voltou a ser. Alô, alô, Diana, alô, Diana, um beijo pra você. Yara Ferrari, minha amiga, também está presente aqui, integrando o nosso time de assinantes como membro do canal. Gente, como a história é um pouquinho mais longa, né? No segundo capítulo, eu já vou iniciar. Antes, porém, um pedido. Se puder, seja você também membro do canal, me ajuda muito, sabia? Nossa equipe está prosperando, está aumentando. Tem a Mariana, tem o Diógenes, tem a Joana Dark e agora tem um motoboy, o Careca. O time tá bom, tá legal. Então nos apoie. Se puder, seja membro. Custa R$ 6,99 por mês. Eu sei que é um preço simbólico, mas ainda assim também reconheço que tem gente que não pode pagar. Se não puder, a nossa amizade é a mesma. Bem ao lado do título, eu publico um telefone que é o WhatsApp. E através desse zap, manda tua mensagem, conta a tua história. Se você não quiser escrevê-la, pode narrá-la, sem problema nenhum. E esse telefone, que é de São Paulo 11, portanto, 951336677, ele também é uma chave Pix. E você pode apoiar o canal. Salvatore... nome italianíssimo, mais do que esse aqui, não tem. Salvatore Bianchini. Meu amigo Salvatore, muito obrigado, viu? Ele mandou aqui pro canal R$50, que beleza, a equipe comemorou. Salvatore, muito obrigado, mandou em Pix, né, Salvatore? Um abração para você e muito agradecido mesmo. Gente, agora chegou o momento de contarmos o segundo capítulo da história Nos Braços do Destino. Tá tudo preparado e eu espero que você goste muito, porque eu amei. Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o segundo capítulo dessa história já começou, vai começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu terminei o primeiro capítulo da história dizendo que eu fiquei apreensivo e com medo daquela viagem, né? Da Roberta com o meu amado Pietro aos Estados Unidos. Até a Clara, minha querida amiga, me deu conselhos nesse sentido. Mas eles foram. E olha, Paulinho, não havia razão realmente para eu ter nenhum tipo de preocupação. A viagem foi espetacular. O Pietro voltou de lá, encantado com tudo que vira na Disney. Deu para vocês entenderem, o meu filho, ele estava inserido num contexto muito diferente daquele que eu vivi, sabe? E ela, a Roberta, cada dia mais demonstrando um grande amor por ele. Essas viagens, a primeira que aconteceu aos Estados Unidos, aí nesse passeio espetacular, foram à Disney. Essa foi apenas uma de tantas outras que vieram. As viagens se tornaram cada vez mais frequentes. A Roberta
sempre em busca, sabe, de oferecer o melhor, de proporcionar novas experiências para o Pietro. E o levou para conhecer lugares que eu jamais teria imaginado que um dia ele fosse. Viajaram por vários outros países, visitando monumentos históricos, praias paradisíacas e cidades cosmopolitas. A cada viagem, Pietro, ele voltava para casa com os olhos brilhando e cheio de histórias para contar. De vez em quando havia essa possibilidade, eu até acabava indo junto, especialmente quando as viagens eram mais próximas. E quando eu não ia, Pietro trazia consigo lembranças, presentes, mas o que mais me emocionava era o entusiasmo em sua voz ao relatar as aventuras que havia vivido ao lado de Roberta. Eu sabia que ao permitir essas viagens a ele, eu estava oferecendo para o meu filho Pietro algo que eu mesmo nunca pude ter. A chance de conhecer o mundo, ver o mundo abrindo seus horizontes, criar histórias, memórias inesquecíveis. Roberta fazia questão de incluir o Pietro em todas as suas experiências, nos seus roteiros, como se quisesse mostrar para ele o quanto o amava. E isso me deixava em paz, sinceramente me deixava em paz. Apesar das saudades que eu sentia durante essas viagens, eu também sentia assim uma profunda alegria ao ver o meu filho tão amado e tão bem cuidado. Eu sabia que essas experiências o estavam moldando de uma forma positiva e que ele cresceria com uma visão de mundo ampla e cheia de possibilidades. Cada vez mais, eu tinha certeza de que a minha decisão de aceitar Roberta em nossas vidas, quer dizer, quando eu digo aceitar, né, fica um tanto ou quanto... tem um pouco de arrogância nisso, eu quero ter esse cuidado, mas eu quis colocar exatamente assim para que vocês entendam, né? Foi uma aceitação, mas foi, na verdade, um presente de Deus. Então, aquela minha decisão de aceitar a Roberta em nossas vidas havia sido a melhor escolha que eu poderia ter feito. A vida estava me mostrando que às vezes as coisas mais improváveis podem se transformar nas mais belas histórias de amor e superação. E nessa jornada, eu me sentia verdadeiramente abençoada por ter encontrado em Roberta não só a patroa, porque ela era, antes de tudo e mais nada, a minha patroa, mas ela era também uma amiga. E como não usar essa expressão? E mais, a Roberta havia se transformado numa verdadeira mãe para o meu filho, para o Pietro. Quando Wolf, o ex-marido dela, de Roberta, reapareceu em nossas vidas, eu confesso que eu fui tomada por um misto de surpresa e de apreensão. Fiquei um pouco apreensiva. O Wolf, ele é um cidadão alemão, portanto, outra cultura, e de repente ele volta. E o que seria da nossa vida dali para frente? Mas o Wolf, antes de tudo, ele era a grande paixão da vida de Roberta. O homem que, por tanto tempo, havia sido o centro do seu mundo, o centro do mundo da Roberta. Mas naquela visita, algo diferente aconteceu. Wolf, ele se surpreende com o que encontrara. Não encontrou na Roberta mais a mesma mulher fragilizada que ele tinha deixado para trás. Aos 49 anos agora, Roberta havia se transformado, amadurecido e, acima de tudo, encontrado uma razão para viver. E essa razão para viver, por incrível que pareça, era meu filho, era o Pietro. Wolf, ele não conseguiu resistir ao charme renovado de Roberta. Ela não era apenas a mulher que ele um dia amou, mas uma versão ainda mais forte, ainda mais plena de si mesma. Pietro, com a sua inocência e alegria, trouxe de volta a Roberta aquela luz que ele, Wolf, sempre havia admirado nela. Não demorou muito para que Wolf se apaixonasse novamente pela mesma mulher, a mulher que ele havia esquecido.
E o amor entre os dois reacendeu com força total. Eles decidiram se casarem novamente. Olha o que aconteceu. Wolf e ela, Roberta, se casam outra vez. Resolveram recomeçar uma vida juntos. Agora, com a maturidade que o tempo e as dificuldades lhe haviam trazido, porque o tempo é mestre nisso. Tempo, tempo, tempo. Tempo, faça um acordo contigo, diz Caetano Veloso na sua música. E o tempo é mestre em trazer experiência e sabedoria a todos. Eu fiquei feliz por Roberta. Ver aquele amor renascer era como um conto de fadas. Uma segunda chance que a vida lhes oferecia. Mas, ao mesmo tempo, o que eu mais temia começou a se desenhar diante de mim. 4 anos depois que o Wolf tinha voltado, ele convenceu Roberta a ir morar com ele na Alemanha. Eles estavam prontos para começar essa nova etapa da vida deles. Mas Roberta, ela não queria ir sozinha. Ela queria levar Pietro com ela. Meu menino, que agora estava com 11 anos de idade. Ele também desejava essa aventura. Ele também queria tanto se mudar para a Alemanha. Ele estava animado com a ideia de viver em outro país, de aprender uma nova língua, de explorar um mundo que para ele ainda era desconhecido. Roberta me pediu num momento para que eu fosse com eles, mas eu sabia que isso era impossível. A minha vida havia tomado um outro rumo desde que eu conheci o Boris. O Boris aparece pela primeira vez na minha história, mas é um homem muito importante. Um mecânico que cruzou meu caminho quando eu fui com Roberta buscar o carro dela na revisão. Eu e o Boris começamos numa amizade, mas nós nos apaixonamos e começamos a namorar. O Boris, ele era um homem bom, honesto, e após algum tempo ele me propôs que morássemos juntos. Eu aceitei e o nosso amor deu frutos. Eu tive uma outra filha, a minha segunda, Jamile, que agora tinha 4 anos. A minha vida então estava aqui, no Brasil, construída com carinho e com esforço, e naquela capital. Eu não podia simplesmente deixar tudo para trás e seguir para a Alemanha. Eu tinha outros compromissos. Foi então que Roberta e Wolf fizeram uma proposta que rasgou meu coração. E a proposta foi essa. Eles queriam que eu doasse o Pietro para que ele pudesse ser registrado no nome deles. Difícil demais. Dessa forma, ele, Pietro, teria todos os direitos e facilitada a sua ida e estada no novo país. O pedido era difícil, quase que insuportável de ser considerado. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olhei assim para o meu passado e olhei para toda a bondade de Roberta, tudo aquilo que de bom ela havia demonstrado e feito na minha vida, para tudo o que ela havia feito por mim e por Pietro, eu sabia que eu não podia dizer não. Eu sabia. Eu estava consciente que eu não podia dizer não. E eu acabei concordando. Lógico que para isso não foi do dia para a noite. Eu precisei me aconselhar muito com o Boris. E eu disse aqui que ele é um homem muito positivo na minha vida. E ele também me apoiou nesse sentido, embora a decisão fosse só minha. O dia da despedida chegou rápido demais. No aeroporto,
enquanto a movimentação de pessoas e malas formava uma coreografia caótica ao nosso redor, o meu coração parecia estagnar, lutando para aceitar o que estava prestes a acontecer. Pietro, com os seus 11 anos, estava em pé diante de mim, parecia um mocinho, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e de tristeza. Ele não compreendia totalmente o que aquela despedida significava, mas também sentia o peso daquele momento. Ah, meu mocinho, eu curvei o meu corpo e teve um momento que eu até me ajoelhei à sua frente, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escorrer pelo meu rosto. Falei para ele: Pietro, meu amor, eu comecei a dizer isso com voz trêmula. Eu quero dizer que você vai viver uma nova vida, cheia de aventuras e num lugar muito bonito. Dizem que a Alemanha é linda. Roberta e Wolf, eles vão cuidar de você com todo o amor do mundo, como se seus pais fossem. E sabe, Pietro, mais do que nunca agora a Roberta será sua mãe e, por conseguinte, o Wolf também será o seu pai. Pietro, ele me olhava com seus olhos grandes e inquisitivos, procurando alguma explicação para a dor que ele via nos meus. Para ele era natural aquilo. A convivência com o Roberto havia sido a vida toda. Ele já a chamava de mãe, assim como a mim também. Ele me olhou e disse: mamãe, eu vou sentir a sua falta. Lógico que eu vou. Mas eu também vou ficar feliz por lá. Essas palavras ditas pelo Pietro, feito faca, atravessaram o meu coração. Respondi para ele: filho, eu também vou sentir muito a sua falta. E nessa hora, puxando-o para um abraço apertado, eu ainda afagando os cabelos dele, falei: mas eu sei, sabe, Pietro, que essa de fato é a melhor decisão para você. Você vai ter uma vida incrível, fantástica e principalmente cheia de oportunidades. Eu quero que você aproveite muito, tá, meu filho? Aproveite tudo que puder. Quero que você seja feliz e aproveite cada momento. E quero que você saiba que tudo que a mamãe está fazendo hoje por você é em nome do amor. É por amor. Eu o apertei contra o peito, sentindo o calor do seu pequeno corpo e memorizando cada detalhe daquele momento. Eu sabia que eu estava prestes a deixar a maior parte de mim, e quem sabe até a melhor parte de mim, mas também sabia que era o certo a fazer. Eu me afastava para dar a ele a chance de crescer, de florescer em um novo ambiente, onde ele poderia realizar tudo o que sempre sonhara e tudo o que eu sempre sonhei para ele. A Roberta se aproximou, também emocionada, e disse-me: Regina, você sempre será a mãe do Pietro. Nós nunca vamos deixar que ele esqueça isso. Eu queria agradecer a sua generosidade, porque esse menino salvou a minha vida. E você sabe tanto quanto eu. Se vocês não tivessem aparecido naquela manhã ainda, a minha vida seria tão diferente. Eu sorri através das lágrimas, sabendo que ela falava a verdade. Pietro estaria a milhares de quilômetros de distância, mas o nosso laço jamais seria quebrado. Aproximei-me dele mais uma vez, segurando o seu rostinho entre as minhas mãos e olhando nos olhinhos dele, falei: filho, seja bom, viu? Seja bom, seja sempre educado e lembre-se sempre do quanto eu te amo, do quanto eu te quero. Vou estar daqui pedindo a Deus para que tudo que aconteça na sua vida seja positivo, seja para o teu bem. Muita saúde, meu filho. Estou pensando em você, amando você e torcendo muito por você.
Ele assentiu com a cabecinha, com os olhos marejados de lágrimas. E eu sabia que, apesar da sua pouca idade, 11 anos, ele entendia o que aquilo significava. Dei-lhe um beijo na testa, tentando transmitir todo o meu amor naquele gesto. E então chegou a hora de dizer adeus. Acompanhei-os até a área de embarque, onde o destino já não permitia mais que eu o seguisse. Observei enquanto se afastavam. Roberta segurando a mão do Pietro, ambos se virando para me dar um último aceno. Até o Wolf. Você sabe, alemão, outra cultura, um jeito diferente, mas ainda assim, eu via emoção nele. Lógico, eles também se emocionam, embora não sejam tão escandalosos como nós brasileiros. Meu coração se partiu, mas ao mesmo tempo eu senti uma paz estranha, eu diria. Uma certeza de que, apesar de tanta dor, eu estava fazendo o que era certo. Eu estava fazendo o que era correto. Sim, eu estava também entregando o meu filho nos braços do destino. Eu fiquei ali parada, olhando, até que eles desaparecessem da minha vista. E naquele momento eu soube que, mesmo distante, Pietro sempre estaria comigo, em cada lembrança, em cada pensamento. Ele havia partido para uma vida nova e eu estava deixando-o ir para o bem dele. Ele era o amor, o grande amor da minha vida. Mas sabia com toda a certeza do meu coração que ele seria feliz. E isso para mim era o que importava. E talvez, neste momento em que eu vou começar uma nova etapa da minha carta, vocês entendam porque eu estava entregando o Pietro nos braços do destino. Aqui no Brasil, eu segui com a minha família também. O Boris, espetacular, a minha filha, linda dixa de passagem, a minha amada filha de 4 anos, a Jamile. Fomos vivendo a nossa vida. A comunicação feita com a Alemanha, às vezes via telefone, às vezes por carta, isso tudo continuou a acontecer. E o tempo passou. E a minha vida finalmente estava em paz. Morando com Boris, a minha filha Jamile, eu com a minha nova família, conforme eu dissera. As cicatrizes do passado ainda estavam presentes, de vez em quando elas voltavam, mas tinham se curado ao ponto de serem apenas lembranças distantes. Pietro agora já estava com 14 anos. 3 anos tinham se passado. Vivendo na Alemanha com a sua mãe, a segunda, mas tão verdadeira quanto a primeira, Roberta. E Wolf, a quem ele também havia aprendido a chamar de pai. Uma vida que eu nunca poderia ter oferecido a ele. Mas o passado, às vezes, tem uma maneira cruel de retornar. Por isso eu disse que eu havia entregado Pietro nos braços do destino. Vocês se lembram do Leandro? Exatamente, ele mesmo. Leandro, o pai do Pietro. Leandro, o pai biológico dele. Estava prestes a reaparecer, 3 anos depois dele ter saído do Brasil. E ele iria reaparecer para virar tudo de cabeça para baixo. Leandro havia passado anos preso, condenado, lógico, por tráfico de drogas.
Ele sempre foi um homem de recursos, tinha dinheiro, ainda que de caráter duvidoso, mas ele tinha. E havia sobrevivido à dureza da cadeia, mantendo uma postura de força e respeito entre os detentos. Mas com o passar do tempo, a solidão e o isolamento começaram a corroer a alma de Leandro. O único pensamento que o mantinha era a lembrança também de um passado. Se lembrava de mim e ficou sabendo alguma coisa ao meu respeito. Ele jamais soube que tivesse me deixado grávida. Pelo menos foi o que ele falou. Mas quando o Leandro foi preso, acabou chegando até ele algumas conversas. As fofocas também existem, inclusive, em presídios, no feminino, que acaba chegando ao masculino. Inicialmente ele não deu lá grande importância, mas a ideia de que ele poderia ter um filho lá fora foi crescendo na cabeça também do Leandro. E saber da existência deste filho, sem que este filho soubesse da sua, começou a consumir os pensamentos do Leandro. Através de conversas praticamente sussurradas e favores trocados, Leandro começou a juntar as peças. As informações vieram fragmentadas, mas todas apontavam por uma verdade inescapável. Regina, que sou eu, havia tido um filho dele. E havia dado a esse garoto até o nome, ele soube, através de fofocas do presídio. Pietro, o garoto que ele jamais conheceu. Agora, esse filho, obviamente vocês sabem onde estão, mas ele não. A raiva, o ressentimento e a sensação de que algo seu havia sido tirado sem seu consentimento cresceram dentro dele. Vai entender, assim é o ser humano. Leandro, ele não era conhecido por sua paciência. E a ideia de um filho que nunca o viu passou a atormentá-lo. Depois de cumprir parte da sua pena, bons advogados, um relaxamento aqui, outro ali, Leandro saiu da prisão com um único objetivo em mente. Ele queria encontrar a mim e seu filho. Até o nome ele sabia. E ele, Leandro, usou de todos os recursos disponíveis, contatos do passado e até mesmo a sua própria astúcia para rastrear o paradeiro, o meu paradeiro, ou na verdade o meu paradeiro. Você sabe que essa gente voltada para o crime não pode ser menosprezada do ponto de vista do intelecto. É gente muito capaz, é gente muito inteligente. É por isso que há comentários que se a pessoa usasse essa cabeça que tem para o bem, nossa, talvez fosse um sucesso também no mundo legal. E assim era o Leandro, um homem astuto, inteligente. Descobrir onde eu morava não foi uma tarefa difícil. Mas Leandro, além de tudo, era determinado. Quando finalmente soube que eu estava vivendo com um mecânico chamado Boris, em uma casa simples, mas aconchegante, naquela capital, ele se sentiu pronto para ir atrás de mim. E eu me lembro desse dia, como se fosse agora. Eu estava na cozinha, preparando até o almoço, sabe? Era ainda período da manhã. Por volta, mais ou menos, de umas 10h30, 11 horas. A Jamile em casa comigo, a minha filha, agora com 7 anos. Foi quando eu escutei alguém tocar a campainha. Como eu estava com uma panela no fogo, eu demorei um pouco para atender, mas a pessoa insistiu, tocando a campainha ainda mais uma vez. Quando eu saí e eu olhei de onde eu estava, ainda com o avental, eu na hora reconheci. Era o Leandro. Imediatamente meu coração acelerou. Eu acho que chegou, sei lá,
a 200 batidas por minuto. Eu acho que sim. O coração disparou. E de repente parece que ele freou bruscamente. Senti aquele baque. Meu Deus, é o Leandro. Eu o reconheceria em qualquer lugar do mundo. É ele. Como ele me encontrou? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. Obviamente que sem resposta. Eu estava sozinha em casa. O Boris estava no trabalho, na oficina. A Jamile, ela brincava com as suas bonecas. Inclusive, uma das bonecas era ainda aquela. Aquela do encontro que marcou entre mim e Roberta. A forma que, como quase por um milagre, eu encontrei um lar. Então, sem ter como frear os meus passos, eu limpei as mãos no avental e tive que acabar de chegar até o portão. Nem sei como eu consegui dar aqueles passos, porque no portão eu fiquei paralisada. Lá estava ele, Leandro, o homem que eu acreditava talvez estivesse morto, sei lá. Mas eu pensava que eu nunca na minha vida o veria mais. Os anos na prisão haviam deixado marcas no seu rosto, mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho intenso do qual eu me lembrava. Ele estava mais magro, mais duro, mas ainda assim inconfundivelmente Leandro. Foi quando eu não sei como saiu a minha voz e eu consegui pronunciar o nome dele. Leandro? A minha voz saiu como um sussurro, quase inaudível, enquanto o choque ainda tomava conta do meu corpo. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou os meus olhos, e respondeu: Regina, há quanto tempo? Eu recuei instintivamente, sentindo uma onda de emoções confusas. Ao mesmo tempo, passava pela minha cabeça medo, raiva, tristeza, tudo ao mesmo tempo. E perguntei: o que você faz aqui, Leandro? E ele me deu uma resposta terrível. Eu vim buscar o que é meu. Ele falou assim, sem rodeios. Onde está o meu filho, Regina? Nessa hora eu senti um nó se formar no meu estômago. Eu sempre soube que esse momento poderia chegar, mas nada poderia me prepará-lo para vivê-lo, para enfrentá-lo. Seu filho? Que história é essa, Leandro? Eu fui até presa por sua causa. E eu poderia estar morta nessa hora, você sabia? E você vem me falar do quê? De filho? Que filho? Que filho, Leandro? Eu sei, Regina. Eu sei que você teve um filho meu, um menino, e até o nome me disseram. Pietro, né? Pietro. Eu gostei do nome. Eu quero conhecê-lo. Regina, eu não tenho um filho. Acabei até tendo 2 meninas, mas um menino não. Eu acho que eu tenho o direito de conhecê-lo. Leandro, eu lhe afirmo, você não tem filho nenhum comigo. Eu tive mesmo uma criança, mas eu estava sozinha e não suportei. Inclusive essa criança, ela foi doada. Eu doei essa criança e hoje ela vive no exterior. Eu não sei nem onde é, nem onde vive, mas eu doei para gente de bem e gente boa, mas que não mora aqui no Brasil, mora fora. Sei lá onde. Leandro, por favor, vai cuidar da sua vida e deixa a minha vida em paz. Nossa, faz tanto tempo que você não me vê. E é assim que você me trata? Leandro, por favor, eu tenho uma outra vida agora. Me respeite. Leandro, ele deu um passo à frente, e a sua presença física, quase sufocante,
me deixava numa situação pior. Quer dizer que meu filho está com outra família. E ele é meu filho, Regina. E como você pode fazer isso sem me consultar? Olha, escuta aqui, Leandro, em primeiro lugar, eu nunca tive a certeza absoluta de que ele pudesse realmente ser seu filho. Você desapareceu da minha vida no momento em que eu mais precisava. Eu fui presa por sua causa, sem ter feito nada, sendo inocente. Eu acabei na cadeia. Se você fosse a única pessoa no mundo que tivesse um remédio capaz de salvar a minha vida, eu há muito estaria morta, porque simplesmente você sumiu nesse mundo. Eu achei até que você tivesse morrido. Mas como você está vendo, não morri. Eu sobrevivi. E eu entendo que eu tenho direito de conhecer o meu filho, sim, senhora. Leandro, eu estava sozinha, grávida e com medo. Eu fiz o que eu achei que era melhor para ele. Eu senti que as lágrimas começaram a se formar, mas eu lutei para manter a minha compostura. O mais importante, ele está feliz. Ele está muito feliz, Leandro. Ele tem tudo o que eu nunca poderia dar a ele. E é o que importa. Se ele é seu filho, eu sinceramente eu nem sei. Mas nem meu filho ele é mais agora. Ele tem outros pais. Ele foi doado por mim. E de uma maneira legal. Não foi vendido, foi simplesmente doado. E ele vive num mundo muito distante. Feliz? Você quer dizer que meu filho está feliz com outra gente? Com outra família? Isso não é certo, Regina. Eu tenho os meus direitos enquanto pai. Ele é meu filho. E eu quero vê-lo. Pelo menos isso. Eu quero que ele saiba que ele tem um pai. E esse pai sou eu. As palavras de Leandro eram como facas cortando fundo no meu coração. Eu sabia que, entre aspas, mas muito entre aspas, ele tinha uma certa razão, em parte. Pietro tinha mesmo o direito de saber a verdade. Mas o medo de perder o meu filho por um homem que eu sabia que era perigoso, esse medo era esmagador. Leandro, por favor, não faça isso. Não destrua a vida dele. Ele não sabe sobre você e não precisa saber. E de mais a mais, você quase destruiu a minha vida uma vez e eu acho até que eu estive morta e revivi. Por favor, Leandro, vá embora. Siga o seu caminho. Eu nunca lhe cobrei nada. E não é direito que agora você me apareça para me fazer uma cobrança. Mas você acha, Regina? Você acha que você vai poder esconder isso de mim para sempre? Ele vai descobrir. O meu filho vai descobrir que ele tem um pai. Quando descobrir, ele vai te odiar porque você mentiu para ele. Foi nesse momento que Jamile, a minha filha de 7 anos, apareceu na porta da sala, segurando uma das suas bonecas. Mamãe, quem é esse homem? Ela me perguntou na sua inocência. Eu me virei para Jamile e, querendo aparentar para minha filha uma certa calma, eu falei: é um amigo da mamãe, filha. Entra, volte lá para o lugar que você está brincando, já estou indo. Leandro observou a minha interação, seus olhos suavizando por um breve momento, e ele falou: você tem outra filha, com esse tal de Boris, né? Sim, Leandro, e pelo jeito você está bem informado. Você quer me assustar com isso, né? Jamile é minha filha. A minha vida mudou, Leandro. Eu vivo outra vida agora. Por favor. As pessoas mudam, sabia? Pois é verdade, Regina. As pessoas mudam. E eu também mudei. E, Regina, eu mudei tanto que agora eu quero fazer parte da vida do meu filho. E você não pode me negar isso. Nessa hora eu tive a certeza absoluta que Leandro não iria desistir facilmente. Ele tinha um poder que poderia destruir
tudo o que eu tinha construído nos últimos tempos, nos últimos anos. E exatamente neste instante passou pela minha cabeça aquela ideia terrível, a ideia de Pietro sendo levado pelo Leandro, ou pior, sei lá, ficando dividido entre duas realidades completamente diferentes. Essa ideia que passou pela minha cabeça era insuportável, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que enfrentar a verdade. Então eu procurei, ainda dentro da minha argumentação, ser humilde o máximo que eu podia. É só assim que a gente consegue vencer, especialmente um sujeito como o Leandro. E eu falei: Leandro, escuta, olha, eu não quero desafiá-lo. Eu sei que você é um homem poderoso, o que você faz não é lícito, mas lhe dá sim grana e poder. Se você quiser infernizar a minha vida e acabar com ela, você vai até conseguir. É verdade, eu não posso impedi-lo de agir, mas eu posso te fazer um apelo. Por favor, olha, se a minha voz não te toca, imagine que existe um menino adolescente hoje, que está com 14 anos, um menino que está muito feliz, um menino que está realizado, um menino que tem outra mãe, outro pai, porque foi doado legalmente por mim. Ele tem uma boa vida agora, uma vida segura, está devidamente registrado em nome dos outros pais. E se eu não tenho qualquer direito sobre ele, porque eu já fiz isso, sabe, Leandro? Imagine você. Então, por favor, em nome do amor, eu confio muito em Deus, eu não sei se você confia, mas em nome de Deus, deixe esse menino em paz. Ele tem todo o direito de apenas viver e ser feliz. Nessa hora, Leandro ficou em silêncio por um momento. Seus olhos escuros fixaram-se em mim. Ele demorou para falar, e eu tive esperança até que dissesse alguma coisa boa. Mas o que ele disse não foi bom, não. Foi mais uma ameaça. Escuta aqui, Regina. Olha, você falou que eu tenho poder, né? Talvez eu tenha mesmo. Eu vou fazer valer esse meu poder. E pode ter certeza, eu vou encontrar esse menino. O mundo tem um tamanho muito menor hoje do que já teve um dia. Eu vou encontrar esse menino. Eu vou rastrear esse menino. Ele vai saber de mim. Ele vai saber que eu sou o pai dele. Aí a gente deixa pro garoto decidir. Mas é ele quem vai decidir. Se você quer saber, eu vou atrás do meu filho. Dizendo isso, o Leandro se virou
e saiu, deixando-me ali à porta, com meu coração pesado e a minha mente cheia de incertezas. Eu sabia que a paz que eu havia encontrado havia sido destruída, pelo menos naquele instante, sim. E a única coisa que eu poderia fazer agora era me preparar para uma guerra, por uma tempestade que estava por vir. Porque a vida é assim. A gente tem batalhas, tem guerras, e a gente precisa enfrentá-las. Leandro estava de volta, e ele havia dito a mim que não iria embora sem lutar pelo que ele acreditava que fosse dele, o Pietro, o filho. Do ponto de vista sanguíneo, biológico, sim, mas ele nunca soube desse menino, nunca soube da minha gravidez, nunca deu qualquer carinho a ele e tampouco, lógico, a mim. Ele não tinha esse direito, pelo menos era o que eu entendia. E assim, eu quero encerrar o segundo capítulo da minha história, convidando você desde já para viver e participar comigo do terceiro capítulo. Everybody's walking toward the dead road, on a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet. I am drawn, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. Sticking to the roads that we had left here. Summer eyes have left this place, and everything I want to give you has been broken on your face. I was made to fall in love with you. I was made to fall